eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês o passo a passo realmente de como é que vocês vão imprimir, de como é que vocês vão fazer. Hoje aqui na loja eu tô preferindo fazer todas as impressões, né, que tem muita cor, enfim, no modo livreto. Então, a caderneta de vacina atualmente eu tô imprimindo em modo livreto, mas se você não gosta, se você já gosta de imprimir no tamanho que você vai fazer, né, que nesse caso da caderneta é o A5, você pode fazer tranquilamente também. Mas se você quiser fazer como eu, né, imprimir no modo livreto, o que é isso? Né, Larissa, imprimir no modo livreto é você imprimir o seu arquivo no A4 e depois cortar. Então você vai primeiro imprimir ele normal, né, no A4 e depois você refila ele no meio. Então como é que eu faço para fazer isso? Primeira coisa que é bom ressaltar, para todo tipo de miolo que vocês vão precisar usar, a maioria dos miolos vocês vão precisar de um leitor de PDF para poder abrir esse miolo. Então, ó, vocês podem usar esse aqui, ó, esse aqui é do pacote Adobe, é o Adobe Acrobat, vocês podem estar baixando aí no computador de vocês ou usando algum outro, mas por aqui eu uso o Adobe Acrobat. Então, eu abro o meu arquivo. Se vocês comprarem o arquivo lá da minha lojinha, ele vem assim, ó, vem todos dois. Então, vocês abrem o que você vai aí imprimir, né, seja o feminino ou o masculino. Importante também destacar que para imprimir em modo livreto eu preciso que meu arquivo ele seja múltiplo de 4, então ó, 112 eu vou conseguir imprimir direitinho, porque ele vai imprimir 4 páginas desse arquivo e uma folha, né, 2 na frente e 2 atrás, então eu preciso que ele seja múltiplo de 4. Então eu vou colocar aqui para imprimir, eu apertei no atalho Ctrl P, mas você pode vir aqui nessa impressorinha, ó. Aí eu escolho a minha impressora, seja Epson, seja Canon, você vai escolher a impressora que você vai usar. Você vai vir aqui em propriedades e se a sua impressora tiver essa opção aqui, ó, inverter ordem ou imprimir a partir da última, eu sei que na Canon a opção é imprimir a partir da última, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então eu selecionei aqui a Canon, aí eu venho aqui nessa segunda página, perdão, na terceira, aí tem essa opção aqui, ó, imprimir a partir da última. Se eu deixar essa opção selecionada, se eu não souber que ela tá selecionada e ela ficar, a única coisa que vai acontecer é que ele vai imprimir o seu miolo de trás pra frente, aí no final você vai precisar ajustar manualmente, né, depois que ele tiver todo impresso. Mas é bom a gente sempre prevenir isso e desmarcar aqui essa parte aqui de inverter ordem. Então eu dou aqui um OK, eu vou marcar aqui livreto e vou colocar para imprimir primeiro a frente. Então eu vou colocar aqui para imprimir, toda a minha frente vai sair, depois eu começo a imprimir o verso. Ó, então mesmo eu estando imprimindo aqui na Epson, que é uma impressora conhecida por derramar muita tinta no papel, né, e amassar o papel, eu consigo imprimir aqui de boa, não preciso colocar na qualidade alta, pelo menos a minha máquina não tem essa necessidade, mas ó, a impressão sai 100% perfeita. E eu tô fazendo a impressão dessa caderneta no papel 120 gramas. É o papel que eu mais me adaptei até agora. É o papel que não fica envergado, né? Não fica criando ondulações com o excesso de tinta. Pra quem não sabe e pra vocês que já sabem, né? Eu só uso o padrão, a caderneta padrão do Ministério da Saúde. Então eu não uso o modelo Clean, eu não uso o modelo com as cores mais claras, eu prefiro estar usando essa aqui original. Então o papel 120 gramas pra mim foi o que eu me adaptei melhor até agora. Então ó, imprimido na Epson, 3150, L3150 e perfeitamente. Então eu vou deixar aquela imprimindo toda a frente, imprimir bem rapidinho, aí depois eu venho pra gente continuar com o verso. Então, para imprimir o verso é muito simples, eu só vou aqui mudar, ó, a minha impressão para somente verso e vou colocar para imprimir. Se acontecer da sua impressora pular folha, se acontecer de você perder alguma impressão, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, no arquivo, ou na frente ou no verso, de preferência que seja na frente. Isso aí, gente, isso aqui é o caso de se vocês perderem alguma folha, né? Vamos supor, eu perdi a folha de número 9. Então eu venho aqui, se eu não souber qual é o número da minha folha, basta eu vir aqui, ó, mudando e procurando qual foi a folha que amassou. Então vamos supor que foi a folha de número 9. Ó, a página 9. Então eu vou vir aqui no meu painelzinho, vou colocar imprimir folha 9 até a 9.
Aí eu imprimo primeiro a 9 frente e depois a 9 verso. Entendeu? Se vocês forem continuar a partir da 9, por exemplo, Larissa, já imprimi a 9, agora eu quero continuar imprimindo. Então, ó, pode ser também esse caso, né? Então, vocês botam da folha que vocês perderam até o final. No caso, o meu final é a 28, então eu coloco aqui da folha que eu perdi do 9 até o 28. Aí eu imprimo de novo todas as frentes, né? Se for o caso, se vocês perderem o final do miolo inteiro. Eu perdi, Larissa, da 20 pra frente. Então eu coloco a 20 até a 28, imprimo todas as frentes. Depois eu imprimo todos os versos. Então, se vocês, por acaso, perderem alguma folha, vocês podem fazer isso para não ter que reimprimir o miolo todo de novo. Então, eu vou imprimir aqui o verso, pra gente dar prosseguimento aqui à nossa caderneta. Então, ó, acabou de sair da minha impressora e vocês podem ver que a parte de cima da minha impressão tá aqui, ó, desse meu lado direito. Então, eu vou só bater aqui um pouquinho as folhas. Então, tá aqui, ó, impresso frente e o verso tá vazio. Então, mesmo lado que saiu a cabeça da minha impressão, eu vou colocar novamente. Então, ela saiu assim, ó, eu vou só encaixar ela aqui. Então, se a cabeça da minha impressão saiu do lado direito, eu vou posicionar ela novamente com a cabeça do lado direito. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. A minha cabeça tá aqui, desse lado, ó. Vocês podem ver aqui. Ó, tá aqui a parte de caderneta de vacina. Então, eu vou fazer isso e agora eu vou colocar o verso para impressão. Aí é só eu terminar de aguardar aqui e terminar de imprimir tudo, né? Então, depois de tudo aqui impresso, ó, eu vou começar a fazer o refile. E você pode fazer esse refile no que você tiver à disposição, né? Seja uma guilhotina semi-industrial, seja uma guilhotina facão, ou até mesmo o estilete, né? Com estilete pode ser um pouco mais complicado de refilar, mas se você não tem nenhum item, né? Nenhum tipo de guilhotina, você pode fazer com ele também, tomando um pouco mais de cuidado. Então, do mesmo jeito que a minha impressão saiu, ó, eu vou começar a cortar, né? Então, eu escolho aqui um dos lados e vou começando a refilar. Aí eu vou só cortando no meio mesmo, no A5. Então, você faz aí o teste na sua guilhotina, o tamanho assim que vai ficar melhor pra você, mas eu geralmente corto em 14,8. Então, ó, no final eu só junto os dois miolos e eles ficam assim, ó, completinho. Então, essa parte do refile é isso. Aí, agora a gente vai pra parte de montagem. Então, gente, para montagem, o que eu vou precisar essencialmente é o miolo, mas você pode agregar no seu produto com algumas coisinhas que a gente costuma colocar nas nossas cadernetas, né? Pode ser um bolsinho. Esse bolsinho eu deixei para vocês no vídeo anterior de forma gratuita, mas eu vou deixar o molde dele aqui nesse vídeo também. Então, ele vai estar disponível aí para vocês fazerem. E nada mais é do que uma folha, né, A5 com o molde do bolsinho frente e verso, ó. Então, se vocês quiserem usar o bolsinho de papel, ou vocês podem também usar o bolsinho de plástico. O bolsinho de plástico, ele vende aí nas papelarias, né, nas lojas de produtos de encadernação. E para complementar a nossa caderneta, nós vamos usar uma página de dados para frente e duas divisórias.
Ó, vou colocar uma divisória na caderneta e uma divisória na parte de consultas. E essa parte de dados pessoais e a folha de consultas e anotações, ó, que é a que eu coloco aqui nos meus cadernos, nas minhas cadernetas de vacina, eu vou deixar também alguns modelinhos aí disponível para vocês sem tema. Então, se você quiser adicionar tema, você coloca só a figurinha, né, do tema que você vai querer, mas vão ser páginas bem neutras aí, bem coringas para vocês poderem usar, para vocês que ainda não tem nenhum tipo de coletiva nem nada. Então, eu vou deixar também disponível. Então, não tem desculpa para não começar a ganhar dinheiro aí com caderneta de vacina. É um item realmente que vende bem, que vende muito. Sempre tem criança nascendo, então não perde a oportunidade de vender. Então vamos lá. Eu vou começar colocando a divisória aqui na caderneta, uma na frente e outra atrás. Eu gosto de colocar a parte de consultas lá no final. Então eu coloco a folha de consultas aqui, ó, depois da capa de trás. E coloco a partezinha aqui de consultas. Eu imprimo 8 folhas, né? 8 frentes de consultas e 8 versos de anotações, mas se você acha muito ou se você acha pouco, você pode modificar aí o que você quiser. Divisórias eu imprimo no 180 e essas folhas adicionais aqui, ó, eu imprimo no 120 também. Então, depois da caderneta, eu coloco aqui a minha folhinha de dados e o meu bolsinho ou de papel ou o plástico. Aí depois disso a gente vem com as nossas capas. O empastamento da capa é normal, você pode fazer ou com cola ou com adesivo. E nessa aqui eu vou adicionar só mesmo o elásticozinho pra gente completar. Tudo aqui meu já tá pronto, ó, as duas capinhas, frente e verso, o miolo que a gente acabou de montar. E nesse projeto eu vou usar o aerofracionado, né? Você pode usar ele também completo, ó, você pode usar ele assim. No tamanho A5, o ideal para ele ser completo são 16 furos, 16 argolas. Mas no caso de caderneta, eu aqui no ateliê eu gosto de usar o fracionado, ó. Então aqui tem 2 de 7. E eu vou agora, primeira coisa que eu vou fazer é ajustar os meus pinos. Então, eu sempre gosto de desativar esse primeiro pino. Então, quando eu puxo pra frente, eu desativo o pino. E quando eu volto, eu ativo o pino. Então, eu gosto de desativar esse primeiro e eu vou contar 7 pinos, né? Que no caso são as minhas 7 garrinhas que eu vou usar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou levantar 1, eu vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quando eu termino, eu gosto de levantar 2 para não ter perigo de eu furar minha capa errado. Então, a minha furação já tá aqui ajustada. Essa furação é só uma sugestão para vocês, mas vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. Se quiserem fazer 5 e 5, 6 e 6, ou quiser fazer completo, fica aí a critério de vocês. Quando eu ajusto os meus pinos, eu venho aqui com a minha última folha, ou você vem também com, pode ser com uma folha branca do mesmo tamanho que tá aqui pra vocês, uma folha de rascunho, né, pra vocês, se tiverem apreensivas de perder alguma coisa, perder alguma folha. Então, eu venho com o meu pininho aqui, ó, e eu ajusto de forma que eu veja que tá bem centralizado. Então, ó, eu vejo que a ponta do meu papel aqui desse lado tá encostando nesse pino. E essa segunda ponta tá encostando nesse primeiro pino que tá levantado, ó. Esses dois estão levantados, então ela tá encostando aqui nesse primeiro. Ou seja, exemplificando melhor, ela está centralizada aos meus furos. Mas eu furo, né, a primeira folha. E pra eu saber se tá tudo certinho, eu dobro ela ao meio, ó. E se elas se encontrarem, quando eu dobrar o meio, é porque tá tudo certo. Ó, estão todas aqui encontradas. Então, agora que eu vi que minha furação tá toda correta, eu vou furar todos. E quando eu terminar, eu vou furar a capa, mas aí eu volto pra explicar pra vocês como é que eu faço a furação da capa.
E agora pra capa, por aqui eu já consigo centralizar igual como eu centralizo o miolo, né? Eu vou só olhando nos pinos. Mas, se você tiver um pouco inseguro de fazer isso, a capa realmente é um produto mais delicado, né? Você pode vir com uma das folhas do miolo, centralizar aqui na sua capa e você encontrar os furos, ó. Pelo menos o modelo da Essentrix, ele vem com os quadradinhos desenhados, ó. Vocês podem ver aqui. Então, eu consigo centralizar de forma que eu veja o meu furo. Vou tentar mostrar aqui pra vocês mais de pertinho. Ó, mas eu vou afastar aqui. E aí, eu vejo, ó, que o meu quadradinho aqui tá encontrando com esse aqui. Ó, esse quadradinho tá encontrando com esse. Então, eu venho, ajusto ele bem direitinho aqui. E eu coloco a minha régua bem certinha pra onde eu quero furar. E aí eu furo a capa. A parte de trás eu furo, ó, com a minha guarda pra cima. E aí, ó, tá aqui o meu miolo completo, a minha capa da frente e a capa do verso, eu venho com ela assim, de costa mesmo. Aí agora a gente vai fechar o nosso airô. Na própria máquina, ela vem indicando aqui, ó, os tamanhos do airô e o tamanho que você vai ter que ajustar, né, enfim, esse local aqui pro tamanho de airô que você vai usar. Então, eu venho girando aqui, ó. Tem de dois lados, então eu vou girando simultaneamente até o tamanho do airô que eu vou fechar. O tamanho que eu tô usando aqui é o 3/4, então eu preciso colocar aqui, ó, no 3/4. Então, os dois precisam estar certinhos, ó, vocês estão vendo que ele tá bem alinhado com os 3/4. E aí eu venho fechando agora, aos pouquinhos, o meu airô. Então, eu vou filmar assim pra vocês verem melhor. Eu venho com o meu miolo aqui em pé. Ó, bem em pezinho, e venho fechando. Muito do fechamento, gente, é prática. Às vezes a gente vai errar, infelizmente, né? Mas é praticando que a gente aprende. Ó, então tá assim, ficou fechadinho, redondinho. E aí, a nossa caderneta está finalizada. Deixa eu folhear ela aqui dentro pra vocês verem, ó. Tem aqui a nossa capa dura. Bolsinho de papel, mas pode ser bolsinho plástico. Folha de dados. Primeira divisória, que é a divisória da caderneta. A caderneta propriamente dita. Lembrando que esse miolo aqui de caderneta já é editado, eu vou ter lá no meu Instagram, né, Arquivos da Lari. Então, ó, a caderneta bem direitinha. Aí aqui tem a divisória de consultas, e aqui tem as páginas de consultas e anotações. Ó, então, esse aqui é o resultado da nossa caderneta.